Acho que há uma semana das eleições eu pensei bastante e não pude deixar de me manifestar. Eu tive uma coordenadora pedagógica no meu tempo da escola que ela falava uma linguagem espiritual tão profunda que muitas vezes as professoras não compreendiam muito bem. E eu tinha que fazer uma espécie de tradução. Eu dizia para as gurias assim: vim para traduzir para a linguagem do povo. E é o que eu estou tentando fazer aqui. Tentar, mais uma vez, traduzir para a linguagem do povo, de uma certa forma, o que se manifesta e o que eu vejo acontecer. Vejo nessas eleições dois lados bem claros, como sempre estiveram. Um lado, o que luta pela liberalidade, e outro lado, que foi tudo que aconteceu desde que o Lula começou. O primeiro governo voltado para os pobres, que está incomodando muita gente. E é dos pobres que eu estou aqui para falar. Como sempre, eu sempre vou ser a representante dos mais fracos e dos oprimidos. Já chorei várias vezes tentando fazer essa gravação. Mas hoje eu vou, mesmo chorando, eu vou continuar. Para mim não vai fazer diferença. Vai fazer diferença em ideal. Só tem uma forma de endireitar esse país: educação. A política é a mesma desde o tempo do meu tataravô e vai continuar sendo a mesma. Política é isso. É isso. É as pessoas se usando do poder, é os desvios, eu nem sei pronunciar essas coisas. Isso é política. A política é assim há muito tempo, desde que ela existe, desde os tempos dos coronéis, desde os tempos das cavernas, e vai ser sempre assim, traduzindo para a linguagem do povo, porque os responsáveis pelos partidos políticos são os homens, são as pessoas. Antes de haver PT, existem as pessoas que compõem o PT, e são essas pessoas que erram em nome de... Eu vi muita coisa errada esse ano, como toda a história que aconteceu com o Grêmio. Punir os responsáveis é uma coisa, mas não vou nem entrar nesse mérito. Eu vou falar do povo. Essa tal Bolsa Família que todo mundo fala, de R$30 por criança, fora este valor é desvio, porque se eu vejo os contra-cheques das pessoas que vivem na minha volta e que muitos deles não teriam o que comer se não fosse o Bolsa Família, de 300, de 400, porque são mães de 5, de 6, de 3, de 7, de 10 filhos. Isso também a culpa é do PT? Isso é educação. Não ia ser em 12 anos que ia se corrigir erros de uma vida inteira, contando com os erros das próprias pessoas, dos próprios partidos. Para quem acha que alguma coisa vai mudar, não, vai mudar os princípios que vão reger a cabeça das pessoas. Mas não vai mudar a situação. Ei! Mila! Mila! Só um intervalinho. Deu? Não vai mudar. A única diferença que vai fazer é que um lado vai trabalhar para as empresas e o outro trabalha para o povo.
Eu ando muito bem nos dois lados. Tive políticos na minha família. Desvio? Sempre existiu. Todo mundo sabe. Mas todo mundo é hipócrita e finge que não sabe. Caixa 2 de campanha política, todo mundo sabe. Compra de voto, isso não existe. O pobre é e precisa de alguém que cuide dele. E é cultural pedir as coisas para o político. É cultural ir direto ao político. E o político no interior, como são pessoas próximas, se vê na obrigação e acaba cedendo. Comprar voto? Isso é comprar voto? Isso é hipocrisia, porque todo mundo sabe que todo mundo faz. Distribuir selinho, folhinha, eu já cansei de fazer. Essa foi a eleição mais limpa que eu já vi. Não tinha um papelzinho na rua, na minha cidade. Mas eu tô vendo a aberração de pobre votando em Aécio Neves. Isso é de cair. É de cair. Porque se o pobre conseguiu ter alguma dignidade, isso eu assisti. E eu odiava o Lula, como muita gente odeia hoje. Hoje, Lula, eu ainda hei de ter o prazer de te beijar as mãos. Não sei se nós vamos ganhar essa eleição esse ano, mas daqui 4 a gente está de volta. Só que até lá, muita coisa pode acontecer. Muita coisa pode acontecer. E muita coisa vai deixar de acontecer. Mais uma vez, privatizações que vão desaparecer o dinheiro e ninguém sabe, ninguém viu. Ai, mas eu apostei na mudança. Eu chego a ver o candidato da Globo, como foi o Collor de Mello, como foram tantos. A Globo está massacrando o PT. Depois eu vou ter continuidade desse assunto, porque hoje eu estou aqui para falar dos pobres, do que eu vejo na periferia onde eu moro. Lembrancinha de namoro de pobre é filho. Então, numas merda de relacionamento, mas tem que ficar a lembrancinha do fulano. Então, tem mulher com 5, com 6, com 7, com 8, com 10. Isso é o quê? Culpa do PT? Culpa do outro, seja lá do que governo for? Não. Isso é educação. Cadê os filósofos? Cadê os cantores e compositores? Cadê os Chico Buarque? Agora só tem funk. O que é isso? Educação, crianças de pouquíssima idade dançando de maneira que chega a me dar nojo de ver. Aqui na periferia, o pessoal não tinha emprego. A miséria era estampada a cada esquina. Eu não sei quantos, porque eu não tenho número, mas aqui, neste fim de mundo de Arroio dos Ratos, tem uma creche belíssima feita pelo PT, pelo governo federal. Adiantou? Não. As pessoas não sabem usar. Por quê? Educação. Não vai mudar com Aécio, não vai mudar com Lula, não vai mudar com Collor, não vai mudar com ninguém se as pessoas não mudarem. Quem faz os partidos são as pessoas. Agora, gente, existe uma rede de televisão nacional que manipula as pessoas. E a única televisão ligada a cada canto, de cada vila, de cada viela é a Globo. Ela cria o desejo, e o pobre também cria o desejo.
Vocês conseguem comprar CD a R$20? O pobre não. Mas a 5 não pode, é pirataria. O que o pobre faz? Bom, o pobre não pode ter celular smart. O que ele faz? Ele rouba. Quando ele tem emprego, ele compra. Porque o pobre gasta dinheiro comprando aquele desejo que a mídia cria nele. Só que no momento em que voltar para um outro tipo de visão de governo, visão ideal, o roubo, desvio, sonegação, vai continuar igual, como já continuava. Depois eu vou responder as perguntinhas da entrevista da Globo, que muito bem feito fez a Dilma em não comparecer. Porque não é uma conspiração. Este é o nome, uma conspiração. E o povo, que a metade não sabe sequer o que está dizendo, porque não sabe o que é ser pobre. Não sabe o que é não ter um colchão para dormir. Não sabe que muitas pessoas esperam o dia para receber os 100, 130 do Bolsa Família, que fazem questão de jogar ao vento recibos de 2, de 3. Se isso existe, é desvio, não está chegando no pobre. Quem está fazendo, não sei. Mas entendam que se a saúde está ruim, é porque os médicos hoje em dia não se voltaram mais para o ser, e sim para o ter. Ninguém se empenha que os hospitais do interior possam poder pagar mais. Não. Qual é a solução? Trazer quem se propõe a ganhar menos. Porque o que não pode a gente ficar sem. Mas em tudo ela é criticada. Não é em 12 anos que se arruma séculos errado. Que existe caixa 2, 3, 4, 5, não sejam hipócritas, todo mundo sabe. Sempre existiu. Agora é que não está existindo mais, por isso que as campanhas políticas estão tão pobres. Todo mundo sabe disso. E se faz de hipócrita fingindo que não sabe. Por isso que ninguém vai pra cadeia. Porque todo mundo sabe que todo mundo sabe disso. Mas todo mundo finge que não sabe. Isso tem um nome. Hipocrisia. E o que acontece com a Dilma, com o PT e com Lula, é que estão juntando todos os podres de todo mundo e fazendo estourar nessa época. Por quê? Porque a nossa querida Rede Globo não quer, está sendo prejudicada, deve estar muito mal das perninhas, porque não sei. Ou está com medo de perder o poder, como aconteceu na Venezuela. Tem uma rede de televisão que fechou por lá. Por que será? Até quando o povo vai se deixar manifestar pela mídia? Até quando? Aqui na periferia, tu vê as coisas mais absurdas que vocês possam imaginar. Aqui é que se forma ou não se forma a marginalidade. Tem muitos erros, como jovem não responder pelas coisas, mas não é isso que se trata aqui. PT não é Deus, Aécio não é Deus. Eu quero que vocês entendam que não vai ser Aécio que vai resolver os problemas do Brasil.
mas que está se votando num ou noutro, está se voltando ou numa política voltada para os pobres e o interesse dos pobres, ou está se votando numa política voltada ao interesse dos empresários. Hoje, pobre tem conta em banco, é bem recebido. Eles vêm em casa para atender os idosos. Pelo menos o Banco do Brasil, os demais eu não sei. Shhh! Lua! Mel! Os demais eu não sei. É isso que me preocupa. Porque se faltar o emprego do pobre, se vocês estão achando ruim, vai piorar. Porque para a gente satisfazer os nossos desejos, não há limite. E se eu estou alimentada por uma mídia que me diz que eu tenho necessidade de ter isso, e isso, eu vou desejar e vou ter isso, o que for. O que não pode faltar é emprego. O que não pode faltar é o paternalismo, porque o Brasil é um país paternalista. As pessoas são de baixa cultura, de baixo conhecimento e acostumada com os outros para resolverem muitas vezes os seus problemas. Isso vem desde os tempos dos coronéis, aos que são mais atuais. A questão não é quem fez mais sem vergonhice, ou quem fez menos sem vergonhice, ou quem roubou mais ou quem roubou menos. Porque já dizia Jesus, quem não tem pecado, que jogue a primeira pedra. E quem vier me dizer que não tinha conhecimento disso e que não faz de tudo para sonegar imposto de renda, é hipócrita. O que me assusta é pensar que o pobre pode estar à beira de perder a sua dignidade tão suadamente adquirida. E isso eu não estou nem falando de mim, porque eu permeio muito bem nos dois lados. E eu venci junto com Lula. E cada vez que eu via as besteiras que diziam e que perguntavam para ele, eu quase desmaiava. Erros eles têm, muitos. Se houve desvio, pode ter havido. Só a justiça vai poder dizer. Mas filhos, só agora que eles estão sendo levantados, porque isso só se é vocês. Porque eu já sabia, de muita gente, de muitos anos. Ixi, meu Deus, tem gente que já até morreu e desfrutou bastante enquanto viveu. Tem gente que desfruta até hoje. E não vai terminar porque vai sair Dilma e Lula. Talvez parem de falar sobre isso. Porque o interesse agora é simplesmente tirar o PT, porque não é de interesse da mídia global um presidente voltado para os pobres, e sim para as empresas. Por hoje é isso. Amanhã eu vou continuar respondendo para a Globo aquelas perguntinhas do meu jeito, só traduzindo para o português. Por que a Dilma não foi? E é bem simples aquelas respostas que eles fizeram. Aquelas perguntas que eles fizeram. Eu, na minha sã ignorância, vou saber responder. Pensem bem nisso que eu estou dizendo hoje, para não chorar amanhã. Estamos votando em dois ideais políticos diferentes. Um voltado para os pobres, outro
voltado para as empresas. É isso, em tradução. Pensem bem, porque depois a gente tem 4 anos para se arrepender. Muito obrigada a quem me ouviu até agora, com todos os latidos dos cães. Encerrando, bota ali, Obama, dá tchau. Vamos botar nosso rosto ali no primeiro programa do... Ali, ó. Faz. Au. Pensem bem no que eu disse. Gostaram da elegância do meu óculos? Último grito da moda em Paris. Pensem bem no que eu disse.